quais são os elementos dessa educação integrativa, né? Porque eu estou falando da educação formal e não formal. É o desenvolvimento, né, das nossas habilidades natas e inatas, o exercício da escuta de si e do outro. Muitas pessoas, muitas vezes, não se dão conta, né, do que elas trazem, do que elas têm de potencial para poder florescer, né? A partir do momento que eu me conheço, né, que é esse processo profundo de autoconhecimento, né, e eu reconheço quem eu sou, né, eu posso ajudar coletivamente. De que as flores, determinadas flores, no auge da sua energia, no auge da sua florescência, elas vibravam em frequência semelhante à alma humana na sua absoluta pureza. Bem-vindo a mais um episódio do meu podcast e hoje eu quero trazer um tema dentro do que a gente fala da medicina integrativa, né? São terapias hoje chamadas complementares, né? Eu acho que é o termo mais certo. E eu tô aqui com a Cássia, que é uma amiga, colega, né? E que eu tenho assim um carinho enorme, porque a gente teve em 2 momentos juntas, tanto estudando pedagogia, como depois fazendo cuidados integrativos na Unifesp. Então, assim, é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, né? Porque ela trabalhou, né, Cássia, por muito tempo com a educação, né? Ela tem esse olhar do ser humano de uma forma muito mais inteira, né? E eu acho que ela vai, assim, colocar de uma forma diferente como é a experiência dela com a terapia floral, né? Que hoje é a tua área de atuação, né, Cássia? Apesar de você ter trabalhado de forma bastante ativa na educação, foi na terapia dos florais que você está hoje assentada, né? Perfeito, Marília. Falei tudo certo? Falou tudo perfeitamente. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, a oportunidade. Você é muito querida, muito você querida. Também. E a terapia floral, né, ela é uma terapia complementar e eu a entendo como um recurso metodológico para o desenvolvimento do autoconhecimento. E como educadora que sou... Aí que está o seu diferencial? Exatamente. Eu acredito que também para o desenvolvimento de uma educação integrativa. E se eu for falar um pouquinho quais são os elementos dessa educação integrativa, né? Porque eu estou falando da educação formal e não formal. Sim. Tá? Então, é o desenvolvimento, né, das nossas habilidades natas e inatas, que eu acho muito importante. O exercício da escuta de si e do outro, tão importante nos dias atuais. O reconhecimento de quem nós somos, o que nós queremos. Nossa, você usou uma palavra que eu acho assim, ela uma grande chave para o desenvolvimento pessoal e para a busca, né, desse ser, que é esse reconhecimento. Muitas pessoas, muitas vezes, não se dão conta, né, do que elas trazem, do que elas têm de potencial para poder florescer, né? Exatamente. Então, eu acho bacana, você falou uma coisa bem bacana aí que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, dessa propriedade ou esse diferencial da terapia floral, que é auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de reconhecimento. Você sente mais isso ou você pensa mais amplo ainda sobre a terapia floral? Eu acho que eu penso ainda mais amplo, né? Porque a partir do momento que eu me conheço, né, que é esse processo profundo de autoconhecimento, né, e eu reconheço quem eu sou, né, eu posso ajudar coletivamente. Perfeito. Certo? Então, eu posso me propor a ajudar coletivamente. Então, a gente aprende, né, através das nossas singularidades e das nossas diferenças. Sim.
Agora, sim, o que eu acho interessante, sempre está frisando, para algumas pessoas a terapia floral ainda não é uma coisa familiar. Você conseguiria colocar como que é esse processo, né? Que você consegue, através do floral, trazer mais autoconhecimento, permitir esse reconhecimento. Como que é o processo dele e que você aplica? Então, não dá para falar de terapia floral sem falar de quem trouxe o legado, tá? Então, o legado da terapia floral foi trazida pelo Dr. Bach. O Dr. Bach nasceu no dia 24 de setembro de 1886, na Inglaterra, né? E ele começou a estudar as flores e criou a terapia floral em 1930. E já lá, ele tinha uma hipótese, né? De que as flores, determinadas flores, no auge da sua energia, no auge da sua florescência, elas vibravam em frequência semelhante à alma humana na sua absoluta pureza. Muito bonito. É muito lindo, né? Lindo, é lindo. muito lindo. Incrível. E aí, o que acontece, Marília? Nós, organismos vivos, né? Eu estudei muito, né, nesse sentido, sobre sistemas de energia, né? Porque a terapia floral, como você colocou, é uma terapia complementar. Ela não substitui médicos, remédios, psicólogos, tá? Mas a gente trabalha em parceria. E vai atingir uma dimensão, né, da nossa vida, do ser humano, que muitas vezes a medicina convencional não vai conseguir atuar. Então, ela vai realmente potencializar isso, né? Exatamente. Então, assim, como organismo vivo, nós estamos conectados a diferentes sistemas de energia. E esses sistemas, eles mutuamente, né, se conversam. Um desequilíbrio, né, nesse sistema energético causa sintoma que se apresenta, né, no físico, no mental, no emocional, no espiritual, em todas essas dimensões. Eu diria ainda que eu gosto muito da terapia floral. Eu tenho, né, tive a felicidade, né, até por todas essas formações, de entender que o ser humano, ele pode ser cuidado em todas as dimensões, não só na física, emocional, energética. E aí eu até diria que eu gosto muito da terapia floral, porque eu acho que ela tem um papel preventivo também. Isso. Né? Então ela não só vai ser complementar, mas eu acho que ela tem um papel preventivo, que como você começou a falar o processo, né? Normalmente começa num desequilíbrio energético que vai culminar numa manifestação física. Então é uma outra propriedade assim que eu acho importante estar colocando do benefício, né, de uma terapia floral. Mas vamos lá. Você estava comentando sobre essa questão, mas assim, todo ser vivo tem essa vibração. E aí, como que você vai trabalhando isso na prática? A pessoa, primeiro ela procura, né? Então, assim, ela sente a necessidade, né? Então, a primeira coisa, eu a recebo com muito amor, com muito acolhimento, dizendo que aquele lugar é um setting terapêutico e tudo aquilo que for conversado, tudo aquilo que vier à tona, né, fica naquele lugar, né, e que ela pode ser aquilo que ela quiser ser. Eu acho que eu acho que não é só a terapia. Eu acho que esse acolhimento que o profissional que você traz, essa empatia que você permite, isso também para mim faz diferença e tem um papel importante, né? Isso. E a educação me trouxe toda essa bagagem, né? Porque eu acho importante eu dizer, né? A terapia floral, ela apareceu na minha vida. Curioso. Num momento adverso. Foi em 2006, né, quando a minha mãe teve um câncer de mama bastante agressivo. E eu estava no auge do meu trabalho como educadora, trabalhando 44 horas semanais, quase 50, né, muito ativa, né? Então, academicamente,
cognitivamente perfeita. Só que quando eu me deparei com a doença da minha mãe, né? E eu a acompanhei em Jaú, né? Vi a minha mãe com os cabelos caindo. Eu me vi muito frágil, Marília. Olha que interessante. Muito frágil, tá? E aí aquela Cássia toda fortona, né? Tinha a sua dimensão emocional para ser trabalhada. E na época, minha mãe utilizou das essências florais para minimizar os efeitos da quimioterapia. E eu também fui para terapeuta floral. E aí começou todo o meu trabalho de autoconhecimento. Eu fiquei encantada, né? O que acontecia, né? E eu fui estudar, né? E vários sistemas florais, né? Então estudei Bach, Califórnia, Austrália, Alasca, Pacífico, as essências de Saint-Germain, que são brasileiras, o sistema Araretama, que é brasileiro, que é a minha paixãozinha, né? Paixãozona. E eu acho isso muito importante, né? Porque olhar para essa dimensão emocional nos enriquece de um tanto. Sem dúvida. De um tanto, né? Então, quando eu recebo, né? Eu não vou chamar de paciente, eu vou chamar de cliente, um indivíduo, né? Eu estou recebendo esse ser humano na sua singularidade e nós vamos juntas, né? Juntos, refinar o que já tem dentro, né? Tem a dimensão... Aí já é uma visão de educador, hein? Isso, exatamente. Você já está trazendo que é muito bom. Exatamente. Você sabe que dessa dimensão de educadora, eu pensei, quando você me convidou, eu falei assim, o que eu falaria hoje sobre as escolas do futuro, né? Eu acho que as escolas do futuro, elas têm alguns pilares. Uma educação acadêmica de excelência. Tudo bem, ninguém vai discutir isso. Certo. Uma escuta de todos aqueles que estão no cenário escolar, alunos, professores, colaboradores. O desenvolvimento das sensibilidades e a troca de visões de mundo, porque enriquece demais. Você sabe que comigo também aconteceu um processo interessante, porque eu venho da saúde. E quando eu tive a oportunidade, né, de entrar no estudo, né, da parte de educação e tudo mais, eu me deparei com outras matérias, como psicologia, sociologia, matérias mais humanas. Acabou me dando essa visão que a saúde, na verdade, ela começa com a educação. Então, quando você me fala dessa escola do futuro, eu consigo te entender, porque jamais eu vou conseguir ter um ser humano lá na frente, feliz, de forma plena e desenvolvido em todas as suas áreas, se eu não começo aqui na raiz, que é a educação. Então, eu entendo muito o que você fala, né? Porque eu me senti pequena atuando somente na saúde sem pensar na educação. Então, assim, de certa forma, quando a gente está aqui conversando, né, trazendo, ampliando esse universo, né, de conhecimento, como você falou, ter o conhecimento formal e o informal, né, eu acho que a gente está ajudando de alguma forma esse ser humano, né, porque a gente não só se desenvolve dentro de uma escola ou dentro de um ambiente, né, ali estruturado, né. Então, é muito bom que você esteja aqui, né, uma pessoa que teve realmente a experiência e vem se colocar, olha, eu andei de A a Z e realmente a gente precisa de tudo, porque no final não vai dar certo só a parte ali acadêmica formal, né? A gente tem que trabalhar outros aspectos do ser humano, né? Então eu acho muito bom, porque você vem para esse time, né, que consegue já enxergar o ser humano muito mais do que ali só
como que eu posso dizer? Uma coisa palpável, né? Uma coisa, é muito mais do que isso, né? Então, você me falou dessa escola do futuro e assim, hoje, como você está mais diretamente trabalhando com floral, eu queria aproveitar isso para você tentar trazer para as pessoas o que mais poderia motivar uma pessoa a buscar uma terapia floral, por exemplo. O que você acha que você indicaria e motivaria para ela ir para uma terapia floral? Você consegue me dizer? Eu acho, Marília, que quando você está aberto a se olhar, né? Porque assim, nós precisamos e enfrentamos desafios todos os dias. Sim. Tá? E quando a gente reconhece as nossas habilidades, a gente lida, suporta, transforma, transcende a dor. Então, todas as pessoas, todos nós temos as nossas dores. Uhum. Somos humanos, sim. né? É inevitável. É inevitável, né? Não existe uma fórmula mágica, Sim. mas existe um refinamento. Então, se a gente pode escolher viver com mais leveza, com mais alegria, com mais saúde, bem-estar, equilíbrio, a terapia floral é uma das possibilidades de você acessar, né, essa rota. Olha, eu acho que você fez um resumo que fechou. No sentido assim, primeiro você falou uma palavra-chave, que é você escolher. Se você escolhe, porque é uma escolha. Qualquer terapia, ela só vai poder ser efetiva se você escolhe realmente por ela, né? E se você escolhe realmente ter uma vida com mais leveza, escolhe ter uma vida com mais alegria. Então, é uma escolha. Com certeza. E aí foi muito bacana porque você também coloca que a terapia floral é um dos recursos, né? Mas que é um recurso que realmente vai ajudar nessa rota, nesse caminho, né? Eu sou suspeita porque eu sou muito fã do floral. Eu também estudei, não para atuar, mas assim, porque eu sempre tive essa visão integrativa, não só de entender esse ser humano como um todo, mas assim, abrir esse leque de possibilidades terapêuticas. Então eu tenho muita simpatia pelo floral e eu gosto justamente por ele ser uma terapia que vai atender muito essa necessidade ou essa questão emocional, essa dimensão emocional, né? Agora, me fala um pouquinho mais sobre, na sua prática ainda, né? O paciente que se dispõe, aí escolhe, né? Está aberto, né, para isso, qual a expectativa que ele deveria ter? É um processo? É um tempo? O que a gente poderia trazer para ele poder escolher isso? Em primeiro lugar, eu utilizo a escuta, né? Então, o paciente chega e me diz, né, quais são as suas expectativas, né? E aí eu apresento o trabalho, né? E juntos nós vamos escolher as estratégias necessárias, né, para que ele possa se desenvolver. A gente conversa muito, e os atendimentos eles acontecem mensalmente, então às vezes a pessoa chega e a gente faz o atendimento mensal, daí ele volta no outro mês. Tem pessoas que dizem assim, Cássia, eu quero me aprofundar um pouquinho mais. Então, às vezes, a gente faz quinzenal. Perfeito. Tá? E tem pessoas que dizem assim, eu quero fazer, por exemplo, fitness emocional. Então, o que seria isso? Então, quando eu me apaixonei pelo sistema Araretama, de essências vibracionais da Mata Atlântica, a Sandra Epstein, que é a produtora, ela é educadora. Ela é educadora, arte terapeuta e fotógrafa.
E o sistema Araritama, ele tem como pressuposto teórico o cuidado de si, do outro e da comunidade, né? Então é um sistema que tem, vamos pensar, uma plataforma educacional que visa a colaboração entre os grupos. E para isso ela desenvolveu uma estratégia, que é o fitness emocional. Gostei do termo. Nós não temos o fitness físico. E por que não Se eu pode? for para academia agora, eu não vou conseguir correr na esteira. Sim. Eu vou ter que começar devagarinho. Sim. Até eu atingir, né, o meu condicionamento e poder correr. Sim. Acontece a mesma coisa na dimensão emocional. Eu vou caminhando. Sim. Para depois eu poder correr, né? Então, é um recurso utilizado e o material de pesquisa da Sandra é a Mata Atlântica brasileira, que é um habitat maravilhoso, Sim. né? E nesse habitat, as plantas, elas cooperam entre si, apesar das suas diferenças. É como se elas construíssem uma tessitura de vida, como se fosse uma teia, né? Que dá suporte à sobrevivência, dá suporte ao enfrentamento dos desafios. Essa é a sabedoria que está presente nas essências florais do sistema Araritama. Então, eu acho muito importante, né, poder divulgar isso, né? Porque nos refinando e sabendo conviver a partir das nossas diferenças, a gente pode ir em busca de uma nova cultura planetária. Olha, eu não poderia, assim, foi incrível toda essa sua linha de raciocínio, né, que você consegue trazer com a terapia. Eu acho que você deixa uma mensagem bastante forte e profunda no sentido de mostrar isso como um processo e principalmente esse alinhamento entre você e essa pessoa, né, que está ali na sua essência, na sua individualidade, mas que ela esteja com esse coração aberto para realmente poder florescer através dos florais. Então, assim, enfim, eu gosto muito do floral e você, assim, traz esse outro olhar, né, da terapia por você ter essa trajetória que vem desde a educação e que não parou até agora, né? E agora eu acho que você está num momento pleno, não só no seu processo individual, mas também no seu trabalho com as pessoas. Então, assim, é um privilégio ter você aqui falando um pouquinho dessa tua história, né, com os florais e de como você conduz essa terapia para auxiliar, para que mais pessoas possam ter essa plenitude, ter esse bem-estar, enfim, tudo que a gente deseja de bom. Então, muito, muito obrigada de você estar aqui comigo. Eu que agradeço, eu agradeço ao meu eu interno por eu ter me permitido, né, todo esse caminhar e poder estar aqui com você agora, trocando isso, Marília, é muito importante para mim, né? E eu reconheço e honro quem você é, o seu trabalho, porque você também vai além, né, da dimensão só singular. Você já está contribuindo com esse trabalho que você faz para transformar vidas, né? Levando, né, para as pessoas possibilidades de se autoconhecer. É isso mesmo, e eu quero ainda contar aqui que com você aconteceu uma coisa muito especial e porque eu estou muito feliz, porque eu já tinha te convidado há muito tempo para você vir aqui e acho que eu posso falar que você teve um câncer, né? E depois de quantos meses que agora eu consegui que você viesse, né? Acho que foi mais de um ano. E eu quero talvez em outra oportunidade trazer essa tua experiência, que a gente tem um tempo menor, mas assim, com certeza toda essa sua bagagem fez com que você
conseguir se superar, lidar com esse desafio que é essa doença também. Então, muita coisa ainda eu preciso aprender com você. Então, obrigado e vamos deixar essa sementinha aqui para ela ainda poder florescer mais ainda, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Tá? E que a gente esteja mais juntas. Com certeza.